bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu espero que todos vocês estejam bem. Eu agradeço o convite do Washington Tenisiário para a gente continuar falando sobre esses temas. E hoje o tema proposto é saúde e espiritualidade. O objetivo da aula será refletir sobre alguns aspectos deste tema. Eu gostaria então de trazer para vocês, para a gente estar pensando em saúde, em espiritualidade. Por que falar sobre espiritualidade e saúde, se esse seria um tema novo e o mundo científico está estudando espiritualidade e a sua relação com a saúde? Vamos começar então pensando um pouquinho sobre saúde. E eu gostaria que todos vocês tentassem pensar o que é você saudável. Mas nós vamos resgatar dois conceitos de saúde propostos pela Organização Mundial da Saúde. O primeiro ocorreu no pós-guerra, em 1948, quando a Organização Mundial de Saúde divulga o primeiro conceito universal de saúde, colocando que saúde é o estado do mais completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de enfermidade. Posteriormente, em janeiro de 1998, a Organização Mundial de Saúde traz esse conceito, que saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social, e não meramente a ausência de doença ou enfermidade. Então, nós observamos que o termo bem-estar, que é sinônimo de tranquilidade, contentamento, satisfação, conforto, podemos entender que as dimensões humanas que compreendem a física, a afetiva, a social, a intelectual e a espiritual precisam estar nesse estado de tranquilidade, contentamento, satisfação e conforto. Então, percebemos por esses conceitos que em 1948 a saúde era definida como uma completa tranquilidade, um conforto, portanto percebida como algo estático na dimensão física e mental. Já em 98 esse conceito se amplia, torna-se dinâmico e amplia-se para todas as dimensões. E a espiritualidade? O mundo ocidental tem uma tradição cultural que separa o espírito da matéria e divide o ser humano em corpo e alma. Essa palavra espírito, que é no hebraico ruá, pneuma do grego e espíritos do latim, e espíritos aí significando a respiração. Então essa ideia, de movimento, essa ideia do ser humano constituído então de algo que seria imaterial. Considerando assim, toda pessoa é espiritual enquanto dotada de espírito. A espiritualidade não implica necessariamente na confissão de uma fé e uma divindade específica. A palavra espírito não se refere especificadamente à divindade, mas à capacidade de autoconsciência, de fazer uma reflexão sobre si mesmo. O ser humano é um ser intrinsecamente espiritual, pois demonstra essa capacidade de refletir e autotranscender-se. E nesse sentido, nós temos vários conceitos para a espiritualidade. Um deles, a espiritualidade é a dimensão que corresponde à abertura da consciência ao significado e à totalidade de vida, possibilitando uma recapitulação qualitativa do seu processo vital. Portanto, envolve uma busca pelo sentido ou significado para a existência e está articulada a uma necessidade mitificante ao imaginário e ao simbólico. Tem-se por espiritualidade o conjunto de todas as emoções e convicções de natureza não material, com a suposição de que há mais no viver que pode ser percebido ou plenamente compreendido, remetendo a questões como o significado e o sentido da vida, não se limitando a qualquer tipo específico de crença ou prática religiosa. Temos também que a espiritualidade depende de três componentes: necessidade de encontrar significado, razão e preenchimento na vida, então necessidade de esperança, vontade de viver, necessidade de ter fé em si mesmo, nos outros e em Deus. E também podemos ver a espiritualidade como a necessidade de significado
considerando uma condição essencial à vida, e quando o indivíduo se sente incapaz de encontrar um significado, sofre em função dos sentimentos de vazio e desespero. E para a Associação do American Medical College, o conceito de espiritualidade é encontrado em todas as culturas e sociedades. Ele se expressa nas buscas individuais para um sentido útil através da participação na religião e ou crença em Deus, família, naturalismo, racionalismo, humanismo e até mesmo nas artes. Então a gente observa que todos esses conceitos, convergem para a nossa capacidade de buscar e dar sentido para a vida numa relação com o transcendente. Então todas as vezes que eu paro, olho para mim mesma, todas as vezes que eu faço essa ligação com algo imaterial, com algo que transcende, eu estou nessa prática e nessa busca de espiritualidade. E por que falar sobre espiritualidade e saúde? Se a gente voltar às raízes da medicina, quando não se diferenciava no homem um corpo e um espírito, mas percebia-se nessa unidade a manifestação do humano propriamente dito, nós temos isso como desafio que se apresenta no século XXI. Porque quando a gente vai observar o contexto em que nós estamos hoje, que é impossível realmente afastar da visão molecular, bioquímica, genética, da constituição, da fisiologia humana, nós precisamos fazer essa reintrodução à espiritualidade. De natureza misteriosa, ela esconde da visão dos microscópios, passa imperceptível as reações de procedimentos laboratoriais, não se detecta aos modernos aparelhos de ressonância. A espiritualidade permanece como uma manifestação humana por se conhecer melhor, para poder ser utilizada em favor do doente e, quem sabe, dar uma resposta definitiva às questões angustiantes da existência humana. E seria então saúde e espiritualidade um tema novo? Nós podemos observar ao longo da história da humanidade uma conexão muito intensa entre a figura de sacerdotes, xamãs e curandeiros com a cura dos indivíduos. Então a gente observa que durante muito tempo as doenças eram explicadas pela interferência dos deuses e situações místicas. Nós observamos que até mesmo as pandemias no passado eram vistas como castigo divino. Então a cura passava-se por ritos e oferendas. Mas também já observamos nessa época que essas figuras muitas vezes recorriam à utilização de recursos de plantas medicinais, ação de massagem, de vômitos, evacuação como formas de tratamento. Então o que eu quero destacar nesse momento é que essa questão da espiritualidade, vendo aí as doenças pela interferência dos deuses, por situações místicas, mas também sempre ela se passou pelo corpo físico. Então a gente observa que gradualmente ocorreu o desenvolvimento tecnológico, a compreensão das doenças infecciosas, das reações bioquímicas que ocorrem no nosso organismo e a consequência do seu desequilíbrio. E aí nós passamos a ter uma compreensão do binômio saúde e doença em outros paradigmas. Então, no paradigma das questões da bioquímica, das questões genéticas, das questões infecciosas, das questões do meio ambiente. Então, nessa compreensão, quase que não houve mais espaço para a ação do sobrenatural, no campo da transcendência, como um fator de influência na cura, no processo de cura das doenças. Mas apesar da pesquisa científica por longas décadas ter mantido um silêncio a esse respeito da questão da espiritualidade, para uma boa parcela dos pacientes nunca deixou de existir a consciência da participação desse elemento misterioso, imponderável, não quantificável pela metodologia científica até então, e sobretudo quando se fala de fé. E a gente gostaria de resgatar esse trabalho, que é um trabalho publicado em 1910, depois daquele movimento grande em torno de 1900
de 1850, quando houve um grande desenvolvimento do conhecimento, então, da patologia, da fisiopatologia. Esse artigo publicado por William Osler no British Medical Journal em 1910, que o título era A Fé que Cura. E o tema desse artigo é exatamente que naquele crescer da compreensão do fenômeno da doença, a necessidade de que o clínico fique atento a essa força poderosa presente nos pacientes. Esse é o artigo escrito por William Osler. E por que eu trago esse artigo desse professor falando sobre esse tema? Porque Osler frequentemente é descrito como o pai da medicina moderna. Ele foi o fundador do prestigiado Hospital Johns Hopkins nos Estados Unidos, um grande patologista, um grande clínico, e fez inúmeras contribuições à ciência médica, descrevendo várias doenças. E com toda essa compreensão desses outros mecanismos das doenças, ele escreve um artigo falando da fé que cura. E hoje, teria relevância para o mundo científico estudar a espiritualidade? Então nós podemos observar para essa resposta que é todo o movimento que se faz atualmente sobre o tema. E, sem dúvida, o que há de novo é a utilização da metodologia científica para investigar esse tema. E aqui eu queria então fazer uma reflexão. Nós observamos essa questão da fé, da espiritualidade, dessa, vamos dizer assim, há muito no início, né, a figura dos xamãs, dos curandeiros, e hoje nós queremos que vocês façam uma reflexão, é que nós podemos avaliar, nós podemos ter metodologia científica para investigar a relevância da espiritualidade na saúde e não apenas ficar com questões que não se comprovem do ponto de vista da metodologia. Então nós estamos hoje fazendo esse exercício de verificar com metodologia científica a atuação ou esse binômio espiritualidade e saúde. E aí, nesse sentido, a Associação Americana, ela coloca, né, como conceito que a gente já tinha colocado, já tinha dito para vocês, né, que espiritualidade é reconhecida como um fator que contribui para a saúde de muitas pessoas. E mais, os estudantes devem ser advertidos que a espiritualidade, crenças culturais e suas práticas são elementos importantes para a saúde e o bem-estar de muitos pacientes, e que tem que ser um elemento que não pode ser dissociado daquela pessoa. Os estudantes deverão ser advertidos que é necessário incorporar essa espiritualidade, as crenças culturais e suas práticas dentro dos cuidados dos pacientes numa variedade de contexto clínico. E devem reconhecer que sua própria espiritualidade, crença e prática possivelmente afetarão os caminhos de relacionamento e cuidado com os pacientes. Ou seja, é importante que eu observe essa espiritualidade ou essas práticas que existem nos nossos pacientes, mas que também nós observamos essas questões em nós. E aí a gente tem que nos Estados Unidos, uma pesquisa feita pelo Instituto Gallup encontrou que 80% dos americanos diziam que para essa frase, eu recebo bastante conforto e apoio de minhas crenças religiosas, era verdadeira. Que a partir dos 65 anos, a resposta ainda foi um pouco maior. Então, nós observamos que pesquisas sobre religião, espiritualidade e saúde, elas estão sendo realizadas em diversos locais de excelência em pesquisa, citando aí duas grandes universidades, a de Harvard e a de Duke, em que temas como a prevalência de necessidades espirituais entre indivíduos com doenças médicas graves ou terminais, as consequências de ignorar essas necessidades que são as espirituais, os resultados de ensaios clínicos que examinaram os efeitos das avaliações espirituais por médicos, a eficácia das terapias cognitivos comportamentais religiosas.
e os estudos a respeito do efeito do envolvimento religioso no comprimento dos telômeros, ou seja, no tamanho dos telômeros. Nós sabemos que existe aí uma relação do encurtamento dos telômeros e algumas doenças e mesmo o tempo de vida. Existem muitas pesquisas hoje empregando essas metodologias para verificar qual é o impacto desse envolvimento religioso ou espiritual no tamanho dos telômeros. Então são todos esses temas que essas universidades como Harvard e Duke têm se proposto a estudar nesse momento. E sem dúvida, uma grande pessoa nesse tema é Haroldo Konig, que é o maior especialista no campo da espiritualidade, e grande é a sua influência sobre a saúde, porque ele tem mais de 40 livros, 500 artigos científicos e 100 capítulos de livros publicados sobre esses temas. E suas contribuições demonstram cada vez mais o encontro da ciência com a espiritualidade e o encontro, então, aí desse impacto. 90% dos pacientes dizem que crenças religiosas e suas práticas são importantes formas pelas quais elas podem enfrentar e aceitar melhor suas doenças físicas. E 40% indicam que a religião é o fator mais importante que os ajudam nessas horas. Esses são resultados da pesquisa deste professor. Se nós colocarmos no PubMed os termos saúde e espiritualidade, e isso nós fizemos dia 22 de fevereiro agora, nós encontramos 12.679 artigos tratando da espiritualidade e saúde. E esse é o convite para vocês estarem fazendo esse exercício, né? Colocando esses termos no PubMed e vendo como há um aumento crescente em relação a essas publicações e também vocês poderem estar lendo aquilo que lhes interessa. Nós sabemos que hoje ao redor do mundo inúmeras universidades têm essa disciplina espiritualidade e saúde e aqui na UFTM nós temos essa disciplina eletiva. Então observa-se que é uma reavaliação da influência da espiritualidade nas condições da vida cotidiana através do método científico, avaliando a sua participação no processo saúde e doença. Eu gostaria então de encerrar, mas fazendo um convite para que vocês realmente se interessem e leiam sobre esse tema. Eu acho que precisa existir aí uma compreensão maior do que é a saúde, do que é a espiritualidade, dessa sua inter-relação e essa linha do tempo. E esse momento atual que nós estamos, em que as pesquisas com excelentes metodologias científicas vêm trazendo novas luzes sobre esse tema. Muito obrigada a todos.